Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Boa tarde a todos e a todas. Eu quero inicialmente, em nome do Departamento de Atenção à Saúde Mental, agradecer, por esse espaço, por esse momento e compreendendo que a gente, enquanto profissionais de saúde, enquanto profissionais da educação, profissionais da assistência social, do judiciário, profissionais de todas as áreas, esse é um tema que nos convida e nos convoca, na verdade, a pensarmos formas e estratégias de prevenção, pois a questão das drogas, a questão do alcoolismo hoje se constitui um grande problema de saúde pública, em especial envolvendo nossas crianças e nossos adolescentes. Inicialmente, é importante que a gente compreenda que essa não é um assunto novo. As drogas, elas sempre foram utilizadas ao longo do tempo. Quando a gente pensa na questão do uso do ópio, ele já era usado há mais de 5.000 anos. Quando a gente pensa no uso da maconha, seu uso data de 4.000 anos antes de Cristo. O álcool, que hoje é considerado uma droga aceitável socialmente, ela não é tida como proibida, ressalvo para o uso de crianças e adolescentes, mas socialmente para o uso de adultos ela é aceita socialmente. Mas ela remonta da pré-história. Então a gente vai percebendo, quando a gente vai vendo esses elementos, que o uso de drogas ele faz parte da história da humanidade. Os estimulantes, por exemplo, eles foram utilizados em diferentes continentes, tanto no incremento de produção de energia e até para diminuir a fome. Plantas com efeitos alucinógenos, eles sempre foram utilizados e ainda hoje são utilizados em alguns rituais, alguns cultos, algumas tribos indígenas e algumas outras comunidades acabam utilizando. Mas a gente percebe que essas plantas com efeitos alucinógenos, elas sempre foram usadas, desde a Grécia, da Roma, da Índia, então desde sempre, na verdade. No século IV, a gente faz um recorte da questão da cristianização do Império Romano. Nesse espaço, nesse momento, as drogas elas passam a ser estigmatizadas. Elas passam a ser associadas com cultos mágicos, porém, por outro lado, também usados como terapêutico para aliviar o sofrimento. E chegando ao século X, a gente tem o recorte do uso de drogas para fins terapêuticos, como sendo sinônimo de bruxaria ou de heresia, e dessa forma precisando ser punida. Então, quando a gente faz esse breve recorte na linha do tempo, a gente percebe o quanto de significados o uso de drogas vem tomando ao longo do tempo nas diferentes sociedades, nas diferentes culturas. Brevemente falando em relação à questão do contexto atual, considerando o nosso público específico, trabalhamos com crianças e adolescentes e, por serem crianças e adolescentes, como nos lembra o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. O que significa isso? No contexto atual, o consumo de drogas acompanha a própria história da humanidade, como a gente acabou de ver. Todas as culturas humanas usam produtos que alteram o estado de consciência. Então, a droga é qualquer produto que traz algum tipo de alteração, por vezes estimulando, por vezes deprimindo. Então, de forma que faz parte do nosso contexto social, independente da cultura, independente do tempo histórico, as drogas fazem parte da nossa história de vida. A gente falou ainda há pouco da própria mudança das características do consumo de drogas. Hoje, as drogas extrapolam os aspectos culturais e ou religiosos. A gente pode pegar um exemplo, a questão do uso do álcool. Por vezes a pessoa usa o álcool porque está triste. O time perdeu, utiliza o álcool. O time ganhou,
utiliza o álcool. Então, o álcool como um exemplo de droga, socialmente aceita, novamente falando sobre a questão do uso de drogas, né? Socialmente aceita, assim como o cigarro também, a nicotina. A gente percebe que ela extrapola esses aspectos culturais. Então, a droga ela sempre está associada ao nosso dia a dia. E, em especial, pensando muito particularmente nos nossos meninos, nas nossas meninas, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, a gente tem algumas inversões, né, de valores, a gente tem algumas alterações sociais, culturais, históricas importantes. O papel da mulher na sociedade é um aspecto importante quando a gente pensa no contexto da família. O papel do homem também dentro deste ambiente familiar, influenciando esta família. Então, a família ela passa por alterações, passa por mudanças. São vários hoje os arranjos sociais, os arranjos familiares que a gente encontra. Isso é um aspecto importante. Quando a gente associa com isso, né, o próprio uso, muitas vezes indiscriminado, da internet, que é algo muito bom, mas também que tem algo que a gente precisa contextualizar, de que forma que isso pode estar influenciando na vida dos nossos meninos e das nossas meninas. A questão da instantaneidade. Hoje tudo é muito rápido. As culturas, né, as pessoas, às vezes, têm relações muito superficiais. Em que contexto que entra essa questão da droga? Nesses prazeres imediatos, né? E aqui a gente está falando da questão, não de uma questão simplesmente de valor, mas também de uma questão de mudança de comportamentos. Muitas vezes, nossos meninos, as nossas meninas, nossas crianças, nossos adolescentes, eles têm uma necessidade de algo muito rápido, de respostas muito rápidas. E essa cultura, digamos assim, de algo tão instantâneo, de algo tão imediato, tudo é muito fugaz. Inclusive, por vezes, as próprias relações. E isso é um aspecto importante nessa relação com a questão do uso de drogas. A própria cultura do consumo, né? Esse é um outro aspecto importante também que a gente precisa destacar. Hoje está na onda quem é aquele que tem ou aquela que tem o celular mais moderno. Aquela que tem ou aquele que tem o computador mais atualizado. Algo que tem uma velocidade muito grande, que passa de uma forma que hoje é algo de primeira geração, daqui a poucos meses passa a não ser. E como isso funciona em meio a essa realidade, né? Há tantos desafios, né, nessas relações que hoje elas são tão instantâneas. Alguns autores falam até nisso, algumas relações são muito líquidas, né? Elas se esvaem de forma muito fácil, muito rápido, porque elas não têm um nível de aprofundamento, de profundidade, que uma relação humana, uma relação entre as pessoas é importante que tenha. Esses são aspectos interessantes para a gente contextualizar quando a gente faz essa relação com o uso de substâncias psicoativas, o uso de álcool e outras drogas. Pensando nisso, a gente precisa, e aí agora eu passo a falar muito mais, enquanto profissional da saúde que lida com aspectos legais de como lidar com essas questões, com essa dimensão multifacetada, multifatorial, quando a gente pensa e quando a gente discute questões do uso e abuso de álcool e outras drogas. A gente tem uma portaria, que é a 388, que eu convido todos vocês, quem ainda não tem a leitura, a conhecer, porque ela normatiza a rede de atenção psicossocial para pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes de uso de crack, álcool e outras drogas no Sistema Único de Saúde.
essa portaria é aquela que diz para a gente quais são os espaços, quais são os locais para onde a gente pode demandar crianças e adolescentes que possam vir a necessitar de algum atendimento mais especializado. O próximo palestrante ele vai dar alguns aprofundamentos em relação a algumas dessas questões de conceituação, e aí eu estou me permitindo fazer esse recorte muito mais de onde que a gente, do que a gente precisa, do que a gente pode oferecer enquanto assistência para essas pessoas, para essas crianças, para esses adolescentes que necessitam de um cuidado maior em relação a essa problemática do uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, a gente tem os espaços, que daqui a pouco eu vou falar, em especial, que são os centros de atenção psicossociais, e a gente tem, de abril de 2019, um decreto que aprova a Política Nacional sobre Drogas. E lá nos seus marcos, faz um recorte que é importante, que a gente, enquanto profissional da saúde, também tenha esse domínio. Assim como a gente precisa conhecer o que preconiza as portarias que direcionam os nossos trabalhos, e aí eu faço o recorte da portaria 388, o estatuto ele faz 2 recortes importantes, que é o respeito ao que está preconizado no Estatuto da Criança e do Adolescente, e também naquilo que está preconizado na Convenção dos Direitos da Criança, da qual o Brasil ele é signatário. Então, o que a gente precisa fazer para dar conta dessa demanda? Como a gente deve, para onde a gente deve encaminhar nossas crianças e nossos adolescentes que têm a necessidade de um atendimento especializado em saúde mental? Por excelência, a portaria 388 coloca os centros de atenção psicossociais, que eles devem estar dentro dos territórios e que eles não devem trabalhar sozinhos. Os centros de atenção psicossociais, e aí em especial o infanto-juvenil, deve atender crianças e adolescentes prioritariamente com esse intenso sofrimento psíquico, tanto em relação à questão de transtornos mentais graves, assim também como situações envolvendo o uso de substâncias psicoativas. E o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil, ele precisa estar articulado com toda essa rede que está no entorno. As escolas, porque a gente precisa compreender que a saúde mental ela é um conjunto e ela demanda e depende de outras políticas, de outros serviços, tanto para dentro da sua própria política de saúde, quanto para além disso, quando se relaciona com as demais políticas. Seja com a política de assistência social, através dos CREAS, através dos CRAs. A gente não pode esquecer a importância do papel dos conselhos tutelares. A gente faz aqui o recorte importante das escolas. E aqui a gente vai ter, lembrando que daqui a pouco a gente vai ter o debate, depois da minha fala, o professor Jamerson vai entrar dando continuidade a essa nossa conversa. Em seguida, a gente vai ter o nosso debate. Nesse debate, a gente vai focar um ponto importante, que é a presença dos conselhos escolares, que também podem fazer parte deste território e que, com certeza, vão fortalecer essa rede de saúde mental. A gente precisa compreender a saúde como algo que, por si só, precisa ser completado. A gente depende de outros fatores. A saúde mental, ela depende, ainda há pouco a gente falava da questão do Janeiro Branco, né? Saímos agora do Janeiro Branco, e no Janeiro Branco se ressaltava a importância de cuidar da saúde mental. E quando a gente fala na questão da saúde mental, a gente está falando de um conjunto. A gente está falando da importância de
acesso a políticas públicas básicas. A gente está falando acesso, em especial quando a gente fala de crianças e adolescentes, um ambiente familiar saudável, um ambiente escolar que favoreça todas as suas potencialidades, espaços dentro da comunidade que fortaleçam o seu ser cidadão, lembrando novamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, a sua condição de sujeito em condição peculiar de desenvolvimento, então com todas as suas potencialidades. E nesse contexto está o CAPS Infanto Juvenil, que é esse espaço da saúde, da política de saúde mental, que busca encontrar, junto com todos esses segmentos dentro do território, alternativas, possibilidades da gente influenciar, da gente potencializar, da gente contribuir para que nossa criança, para que o nosso adolescente, ele realmente venha a ter a sua dignidade reconhecida enquanto cidadão, enquanto respeitando a sua saúde mental, cuidando da sua saúde mental. Para a gente passar a fala para o professor Jamerson, eu queria somente compartilhar alguns desafios, né, que a gente encontra em meio a esse cenário. A gente precisa ampliar a nossa rede de atenção psicossocial, que é a nossa RAPS, voltada para a assistência de crianças e adolescentes. A gente compreende que nós temos os centros de atenção psicossociais, que eles são importantes. A gente deve ter espaços também, como as unidades de acolhimento, que são transitórias e que também estão preconizadas na política de saúde mental, mas a gente precisa avançar. Então, a gente precisa ampliar essa rede. Hoje, a gente tem inúmeros desafios em relação a essa clientela ainda, e a gente, aqui particularmente falando em relação às crianças e aos adolescentes que fazem uso de álcool e outras drogas, mas também com outras problemáticas em saúde mental. Um outro desafio que a gente aponta é a formação, a necessidade de formação continuada de profissionais. E a gente, ainda há pouco eu falava da importância que é a saúde, conversar entre a saúde, porque as nossas crianças e os nossos adolescentes, em atendimento em saúde mental, eles não precisam apenas do CAPS Infanto Juvenil. Ele, por vezes, precisa de outros níveis de atenção em saúde, que a gente, enquanto profissionais, enquanto instituição, enquanto política de saúde, a gente precisa estar continuamente sendo qualificado para trabalhar com essa clientela, que exige um olhar diferenciado, que exige um cuidado diferenciado, porque são pessoas que estão numa condição diferenciada de desenvolvimento. Então, e para além disso, como eu também falava e reforçava da importância da articulação entre as políticas públicas. E nessa articulação, também é necessário que a gente faça essa formação continuada de profissionais, tanto para dentro da saúde, quanto nessa inter-relação intersetorial com outras políticas, com outros parceiros. E, sobretudo, pensar estratégias que respeitem as singularidades dessa faixa etária. Quando a gente pensa criança, quando a gente pensa em adolescente, pensamos em universos. Não dá para a gente simplificar achando que existe uma receita de bolo pronta. Não existe. O Estado do Maranhão tem uma experiência interessante, que é em relação à questão da política de educação, e a gente vai estar já conversando um pouco melhor sobre isso no nosso debate, que é a existência de conselhos escolares. Essa é uma estratégia interessante. Pensar espaços onde nossas crianças e nossos adolescentes possam propor, possam elaborar metodologias que lhe atendam nas suas necessidades. Nós, enquanto profissionais, a gente precisa também estarmos abertos e abertas a acolher
o que de inovador pode vir? Crianças e adolescentes têm potencialidades. E não somos nós sozinhos e sozinhas que vamos dar conta de pensar essas estratégias. Então, essas estratégias, elas precisam também ser responsabilizadas, compartilhadas com nossos meninos e com nossas meninas.